Declaração de Fé das Assembleias de Deus, capítulo 6, sobre o Espírito Santo. Cremos, professamos e ensinamos que o Espírito Santo é a terceira pessoa da Santíssima Trindade, Deus igual ao Pai e ao Filho. Portanto, ide e ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Mateus 28, verso 19. O Espírito Santo é da mesma substância, da mesma espécie, de mesmo poder e glória do Pai e do Filho, pois é chamado de outro Consolador. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. João 14, verso 16. O Espírito Santo não é uma parte da divindade, mas sim Deus em toda a sua plenitude, e, por isso mesmo, é incriado, autoexistente e absolutamente autônomo. O Espírito que provém de Deus, 1 Coríntios 2, verso 12, como havia declarado o credo de Atanásio. Tal como é o Pai, tal é o Filho e tal é o Espírito Santo. O Pai é incriado, o Filho é incriado e o Espírito Santo incriado. Não há três incriados, mas um só incriado. Ele é o Espírito eterno e existe por si mesmo. Ele pertence à mesma essência e substância indivisível e eterna do Pai e do Filho. Os homens e os anjos foram criados e dependem do Criador, mas ele, o Espírito Santo, não depende de nada, pois ele é o Senhor. O Senhor é o Espírito. 2 Coríntios 3, verso 17. 1. Seus nomes e títulos. O título geral que identifica a terceira pessoa da Trindade é Espírito Santo, e esse título é um entre tantos concedidos a ele, tais como Espírito de Deus, Espírito do Senhor, Espírito de Jesus, Espírito de Cristo, Espírito da Graça, Espírito da Glória, Espírito de Vida, Consolador e Espírito da Verdade. Essa diversidade de nomes e títulos não anula a sua singularidade e unicidade. Pelo fato de o Espírito não se manifestar por um único nome, tem na pluralidade de nomes e títulos dados a ele a diversidade de suas obras no universo. Pelo seu Espírito ornou os céus. Jó 26, verso 13. E na criação, envias o teu Espírito e são criados, e assim renovas a face da terra. Salmo 104, verso 30. E isso não o torna uma emanação ou influência impessoal. Sua personalidade tem o caráter moral e espiritual que se manifesta por meio do falar, do sentir e do realizar alguma coisa. 2. A deidade do Espírito Santo. Declaramos e ensinamos a deidade absoluta do Espírito Santo, pois Espírito Santo e Deus aparecem como nomes intercambiáveis nas Escrituras Sagradas. Isso mostra clara e inconfundivelmente a divindade absoluta do Espírito Santo, pois ambos são da mesma natureza e de uma só substância. O Espírito do Senhor falou por mim, e a sua palavra esteve em minha boca. Disse o Deus de Israel, segundo Samuel 23, versos 2 e 3. Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo e retivesses parte do preço da herdade? Por que formaste este desígnio em teu coração? Não mentiste aos homens, mas a Deus. Atos 5, versos 3 e 4. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? 1 Coríntios 3, verso 16. Não se trata de uma doutrina isolada, pois a Bíblia, além de afirmar a deidade do Espírito Santo, também revela os mesmos atributos que são exclusivos de Deus, assim como as mesmas obras de Deus. 3. O Espírito Santo possui os atributos da divindade e realiza as obras de Deus. Os atributos do Espírito Santo não foram agregados nem conferidos, mas pertencem a ele naturalmente, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. 1 Coríntios 2, versos 10 e 11. O Espírito Santo é Deus onipotente, onisciente, onipresente, eterno e criador. São atributos intransferíveis e absolutos. Ele é o Senhor. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. 2 Coríntios 3, verso 17.
Outra evidência bíblica que prova a deidade do Espírito Santo são as suas obras, as quais são exclusividades de Deus. Jesus foi concebido no ventre de Maria pelo Espírito Santo. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Mateus 1, verso 18. Apareceu um anjo do Senhor dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. Mateus 1, verso 20. Jesus foi concebido pelo Espírito Santo, mas ele é chamado de Filho de Deus. E respondendo o anjo, disse-lhe: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Pelo que também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Lucas 1, verso 35. O Filho foi gerado pelo Espírito Santo. No entanto, está também escrito que o Filho foi gerado pelo Pai. O Espírito Santo ressuscitou a Jesus. Ele é o autor do novo nascimento, habita nos fiéis, dá a vida eterna, falou pelos profetas e apóstolos, inspirou os santos homens de Deus que escreveram as Escrituras, guia o seu povo, santifica os fiéis e deu missão aos profetas e apóstolos da Bíblia. 4. O Consolador. O Senhor Jesus chama o Espírito Santo de o Consolador. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Mas quando vier o Consolador, que eu, da parte do Pai, vos hei de enviar, aquele Espírito da verdade que procede do Pai, testificará de mim. Todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas se eu for, enviar-vos-ei. João 14, verso 26, João 15, verso 26 e João 16, verso 7. O termo grego para consolador usado aqui é parácletos, que significa defensor, advogado, intercessor, auxiliador. Aparece como advogado quando aplicado ao Senhor Jesus. Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. 1 João 2, verso 1. Essa palavra era usada nas cortes de justiça para denotar um assistente legal, um defensor, um advogado. O Senhor Jesus chamou o Espírito Santo de Paráclito, logo, não pode ser ele uma força impessoal. O Consolador é enviado pelo Pai em nome de Jesus para ensinar os discípulos e fazê-los lembrar de tudo que o Filho ensinou e para dele testificar. Jesus disse aos seus discípulos que estava voltando para o Pai, mas que continuaria cuidando da igreja pelo seu Espírito Santo, o Paráclito, um com ele, que teria o mesmo poder para preservar o seu povo. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador para que fique convosco para sempre. João 14, verso 16. A palavra outro indica aqui alguém da mesma natureza, da mesma espécie e da mesma qualidade. O Espírito Santo, portanto, é alguém como Jesus, de mesma substância, glória e poder, como declara o credo niceno-constantinopolitano do ano 381. Cremos no Espírito Santo, o Senhor e vivificador, o que procede do Pai e do Filho, o que juntamente com o Pai e o Filho é adorado e glorificado, o que falou por meio dos profetas. 5. A personalidade do Espírito Santo. Cremos e ensinamos que o Espírito Santo é uma pessoa. Sua personalidade está presente em toda a Bíblia de maneira abundante e inconfundível e tem sido crença da Igreja desde o princípio. A Bíblia revela todos os elementos constitutivos da personalidade do Espírito Santo, como intelecto, emoção e vontade. Outra prova da pessoalidade do Espírito Santo é que ele reage a certos atos praticados pelos seres humanos. Pedro obedeceu ao Espírito Santo. Ananias mentiu ao Espírito Santo. Para que mentisses ao Espírito Santo e retivesses parte do preço da herdade? Atos 5, verso 3. Estevão disse que os judeus sempre resistiram ao Espírito Santo. Vós sempre resistis ao Espírito Santo. Atos 7, verso 51. Os fariseus blasfemaram contra o Espírito Santo. A blasfêmia contra o Espírito não será perdoada aos homens. Mateus 12, verso 31. E os cristãos são batizados também em seu nome, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Mateus 28, verso 19.
O Espírito Santo relaciona-se com os crentes de maneira pessoal, pois somente uma pessoa poderia agir como mestre, consolador, santificador e guia. Cremos e declaramos que o Espírito Santo ensina, fala, guia em toda a verdade, julga, ama, contende, convida e intercede. Ele é Deus, ele é pessoal. 6. Os símbolos do Espírito Santo. Entendemos que os símbolos do Espírito Santo são reflexos das suas múltiplas operações, mas de maneira alguma comprometem a sua personalidade e divindade. Os principais símbolos são fogo, água, vento, óleo e pomba. Sua ilustração como fogo mostra o seu papel similar, pois o fogo aquece, ilumina e espalha-se, purificando. Este vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Lucas 3, verso 16. Ao ser simbolizado como fogo, não significa que ele seja desprovido de personalidade. Trata-se de uma linguagem figurada. A Bíblia atribui essa mesma figura a Deus Pai, porque o nosso Deus é um fogo consumidor. Hebreus 12, verso 29. A água é indispensável à vida. Ela lava, refresca e refrigera, e é isso que o Espírito Santo realiza na vida do crente. Jesus disse: quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. E isso disse ele do Espírito. João 7, versos 37 a 39. A ação do vento é comparada à do Espírito Santo. O vento assopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. João 3, verso 8. O vento é invisível aos olhos humanos, assim como é um mistério a obra regeneradora do Espírito Santo. O óleo ou azeite era usado para a luz, a unção e o incensário, elementos apropriados para tipificar o Espírito Santo. O Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu. Lucas 4, verso 17. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude. Atos 10, verso 38. Finalmente, temos a pomba como um dos símbolos do Espírito Santo. João Batista disse: e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea como uma pomba. Lucas 3, verso 22. A pomba representa mansidão, brandura, simplicidade, pureza, amor, paz, longanimidade. A expressão em forma revela que ele desceu sobre Jesus numa aparência ou na figura de uma pomba, e não que ele seja uma pomba.